Fala aí, meu povo e minha pova, Renan Kaminski, sócio da ForBlue aqui, e hoje eu vou te mostrar em números, na prática, o que quer dizer a famosa dor do crescimento. Coisas que ninguém te fala sobre quando você aumenta o seu negócio, porque tem muita gente dizendo para você vender mais, faturar mais, e de fato você tem que procurar vender mais, faturar mais, mas ninguém explica o real efeito colateral disso. Quando o seu negócio dobra de tamanho, quando ele triplica de tamanho, quando você cresce, 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 existem efeitos colaterais, tá? E além dos efeitos de complexidade do negócio, ter que contratar equipe, lidar com um nível, né, de negócio que você já não estava acostumado, existem efeitos financeiros reais que eu vou te mostrar aqui, ok? Então eu peguei o exemplo da minha empresa, da ForBlue, e aqui eu vou mostrar números. Os números são fictícios, mas as proporções são reais, tá? Então os números ali, a gente multiplicou por um número mágico X, mas o que importa são os percentuais, as proporções são reais. Então é um estudo de caso real, com base na gente, pois a gente sofreu essa dor do crescimento. De um ano para o outro a gente triplicou, de um ano para o outro a gente dobrou de tamanho e depois a gente triplicou de tamanho. E isso teve algumas consequências financeiras. Vamos ver? Então esse aqui é o Yampa, o software financeiro da ForBlue, ok? Ele tem várias abas, não vou entrar no detalhe aqui, painel de controle, livro diário. Onde a gente vai mexer é nessa aba aqui do comparador de períodos. Nesse comparador eu consigo visualizar um período A versus um período B para analisar meus números. Então eu vou puxar aqui, ó, 01 de 2018 até 06 de 2018, o primeiro semestre de 2018, versus o primeiro semestre de 2019, 01/2019 até 06/2019. Como eu falei, aqui vai aparecer vários números, aqui ele está zerado por enquanto, né? Vai aparecer o valor total e a média, né? Então o total dos 6 meses, a média, basicamente divide por 6, mas o principal são esses percentuais que vão aparecer aqui, porque os números não são reais, mas o percentual é, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou te ajudar a entender, talvez você não esteja acostumado com esse tipo de análise aqui de fluxo de caixa, eu vou fazer uma análise só de 2018. Então, eu vou esconder temporariamente 2019 e a gente vai analisar 2018 e depois comparar com 2019. Bom, aqui eu posso esconder tudo, né? Mostrar só as macrocontas, eu posso abrir, posso fazer uma visualização mais simplificada, uma visualização mais completa. Aqui, para simplificar, eu vou esconder, deixar só as macrocontas e vou esconder todas as subcontas ali para simplificar aqui a nossa análise. Então, veja só, aqui ele está dizendo 1.288.000 o total no semestre de receita, o que dividido por 6 dá 214 mil, né? Mas como eu disse, eu vou focar mais nos percentuais aqui, para você não ficar muito preso nos números e ficar comparando, ah, meu é diferente, meu é assim. O que importa aqui é a análise dos números, né, dos percentuais. Então, aqui eu consigo saber, por exemplo, 45% da minha receita veio com consultoria, 39% com treinamento e 15% com outras receitas online. Mas meu foco aqui vai estar mais para baixo, tá? Aqui, todas essas linhas, você pode fazer uma análise financeira só em cima disso, né? Só olhando as receitas, só olhando o custo variável e assim por diante. Mas vamos lá. Daqui eu tenho essa informação já, ó. 21,3% de todo o meu faturamento, de toda a minha receita, foi para custo variável. Custo variável é aquele que está atrelado ao teu produto, atrelado ao seu serviço. Então, veja, 9% de custo tributário, 6% de consultoria, 3% de treinamento, 1,3% de receitas online, comissões, etc. Como nós somos prestadores de serviço, tende-se a ter um custo variável proporcionalmente baixo, né? Aqui um pouco mais de 21%. Se fosse comércio, esse custo variável seria provavelmente 50%, 40%, 60%, em alguns casos, indústria, até mais, ok? Cada negócio tem a sua estrutura. Então, eu tenho o primeiro indicador aqui, ó, a margem de contribuição. Margem de contribuição é a diferença entre a receita e o custo variável. Então, se eu tive um custo de 21,3%, minha margem é 78,7%. Isso aqui é um dos indicadores mais importantes de todo e qualquer negócio. De volta, margem de contribuição é um indicador muito, muito, muito importante. E se você não monitora ele mês a mês, você tem um problema. E você vai ver daqui a pouco o impacto que isso aqui vai ter
quando você cresce. Ok, despesas fixas, aí eu tenho despesa financeira, administrativa, pessoal, serviço, etc. Veja que quase tudo está bem baixinho, a nossa estrutura de fato é baixa, só que a grande parcela está em despesa com pessoal. Lembrando que aqui ó, eu posso abrir, né, e aí ele vai mostrar ó, funcionários, prolabore, bonificações, se eu abrir despesas administrativas, mesma coisa, vai abrir todas as despesas, ok? Aqui eu só estou mostrando a versão simplificada. Então, 10% de todo o meu faturamento foi despesa com pessoal, ok? Claramente uma das maiores despesas, que é natural na maioria dos negócios, em especial serviços, ok? Beleza, então eu tenho aqui minha margem de contribuição, é 78,7, menos 11,8% da despesa fixa, veja que é proporcionalmente baixa, né? A gente tem um negócio que escala, então a gente consegue manter a despesa fixa mais ou menos baixa em relação à receita. Eu vou ter um LOAI, que a gente chama, um lucro operacional antes dos investimentos. LOAI, isso aqui é mais um indicador financeiro, ok? De 66,9%, 67%. O que é o LOAI? Ele é como se fosse o arroz com feijão do seu negócio. Eu recebi meu dinheiro, minha receita, eu paguei custo variável, eu paguei despesa fixa, sobrou esse lucro antes dos investimentos. Por que antes dos investimentos? Porque eu tenho os investimentos, que são ó, investimento em marketing, em bens materiais, né, estrutura física do negócio, desenvolvimento empresarial e novas soluções. Então, veja que aqui, ó, claramente você já vê, caramba, 28,5% de todo o faturamento foi para marketing, tá? E aí eu posso abrir, né, site, ferramentas, mídias e propaganda, a maior parte, ó, 25% do nosso faturamento foi para mídias e propaganda. No nosso caso, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, Instagram Ads, etc, etc. Então, veja que se eu tinha um lucro antes do investimento de 67%, menos 38% de investimento, eu vou ter um lucro operacional de 28,9%. 29% de lucro operacional. Então, no primeiro semestre de 2018, eu tive um lucro operacional de 29%. Ok? Vou pausar por aqui, não vou falar das movimentações não operacionais, porque no nosso caso é só distribuição de lucros. Beleza, Renan. Aqui eu já poderia me aprofundar completamente nessa estrutura aqui. Por exemplo, caramba, cadê minhas maiores contas? Tá aqui, ó. Investimento em marketing é 29%, despesa com pessoal é mais 10, 11%, tributos é mais 9%, ok? Eu posso ir atrás das minhas maiores despesas. Cada indicador desses, margem de contribuição, LOAI, lucro operacional, eu posso fazer uma análise à parte também. Mas o meu foco aqui é mostrar o que acontece quando a gente cresce. Então, cenário 1, eu tenho eu tive um determinado faturamento e um lucro de 29%. Beleza. Agora, comparando com janeiro a junho de 2019, ou seja, um ano depois, o que aconteceu nesse um ano? Deixa eu voltar rapidamente aqui para mim. Nesse um ano, a gente cresceu muito. Em janeiro, em 2018, a gente triplicou de tamanho em relação a 2017. 2017 já tinha dobrado de tamanho em relação ao ano anterior, ok? E aí, pensa comigo, o que acontece quando você vai aumentando o teu faturamento, você vai crescendo, 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 crescendo? Tem uma entidade ali que vai abocanhando mais dinheiro da sua empresa. Quem que é? Quem que é? O sócio. Se você pensou o sócio, de certa forma você acertou. Mas não é desse sócio que eu estou falando. Eu estou falando do governo. Quando você vai crescendo, a sua alíquota de imposto aumenta. Pouca gente fala sobre isso, né? Muita gente fala, não, você tem que dobrar, você tem que triplicar, você tem que aumentar suas vendas, mas pouca gente fala do impacto que você tem na tua alíquota de imposto. Ok, vamos ver na prática o que aconteceu. E aí, claro, não só a alíquota, mas toda a estrutura ela vai aumentar do seu negócio. Então, primeiro, veja que no semestre de 2019, a gente já aumentou em relação a 2018. 2018 já tinha aumentado em relação ao ano anterior e a gente aumentou mais 21% aqui de aumento na receita, ok? Então, na média, né, só para ter noção, é como se fosse uma média de 214 mil reais de faturamento para 261 mil. Lembrando que esses números são fictícios, mas as proporções são todas reais. Ok, aí eu consigo ver, por exemplo, que consultoria aumentou, treinamentos aumentou, essas receitas online caíram, outras receitas aumentaram, beleza. Vamos entender o que vai acontecer. Não, eu já vou fazer spoiler,
olha isso. Minha receita aumentou em 21% e lá embaixo o meu lucro operacional, cadê? Aqui, ó, caiu em 68%. Porra, Renan, como assim? Aumentou a receita e caiu o lucro? Pois é disso que a gente está falando nesse vídeo. Vamos entender como que pode esse fenômeno mágico e maravilhoso, onde você aumenta a tua venda e diminui o seu lucro. Não diminuiu pouco, diminuiu mais da metade o lucro do negócio, ok? Vamos entender. Lembrando que isso aqui é número real, gente, é vida real que pouca gente te conta sobre empreender. Custos variáveis. Olha o meu custo variável. 100% a mais, ele dobrou. Enquanto a minha receita aumentou em 22%, o meu custo variável aumentou em 100%. 100%. 100%. Pô, Renan, como é que pode? Aí, lembra que eu falei dos tributos? Olha aqui, ó, custo tributário e financeiro. Era 9% a alíquota na média, passou para 15,7%. 15,7%. E aí, claro, tem casos e casos, né? Se você é comércio, se você é serviço, enfim, isso vai variar. Mas o ponto é, cara, aumentou muito. Em termos monetários, literalmente dobrou, né? Como eu aumentei minha receita, então literalmente paguei mais do que o dobro de imposto em relação ao ano anterior. Aí, por exemplo, veja a receita de consultoria. A receita de consultoria, ela aumentou em 40% ano contra ano, ok? Só que o meu custo de consultoria aumentou em 80%. Por quê? Porque aqui, e aí você tem que entender isso como um estudo de caso, né? É a realidade da FarBlue. Os meus consultores, à medida que vai passando o tempo, eles vão subindo no organograma da empresa, eles ganham percentualmente mais em relação a cada projeto que eles atendem. Eles fazem a consultoria, eles ganham X%. Depois de um tempo, eles passam a ganhar X mais tantos por cento. Então, o meu custo com consultoria aumentou mais do que proporcionalmente. Custo com treinamento aumentou em 18% a receita, enquanto o meu custo aumentou em 193%. E aqui você já começa a ver um descasamento muito grande, né? Caramba, aumentou em 18% a receita e 193% o custo, tem alguma coisa errada. Aí você pode, né, por exemplo, abrir aqui, não vou fazer isso, e entender linha a linha. Pô, o que aumentou tanto? Qual foi essa diferença? Ah, olha só, teve custo com evento presencial. Em 2018 não teve, aí em 2019 teve. E aí você tem a clareza. Ah, por isso que aumentou tanto, porque a gente teve essa nova linha de gasto, né, que não existia antes. Beleza? Tá explicado. Podia ser alguma coisa que, opa, tá errado, a gente deu mole em algum lugar. Ok. Então, minha receita aumentou 21%, meu custo variável aumentou em 100%. Tá? Presta atenção, porque isso é a forma como você tem que analisar os seus números, analisar o seu negócio. Minha margem de contribuição, ela caiu. Ela caiu. Olha só, já de cara, a minha receita subiu, mas meu custo variável subiu tanto que a minha margem de contribuição caiu em valores monetários. E não só monetários, como percentuais. Antes, minha margem de contribuição era 78,7%. De tudo que eu faturava 100%, o que sobrava de margem de contribuição era 78%. Agora foi para 64%. Daqui a pouco eu vou falar sobre o ponto de equilíbrio. Isso faz muita diferença, muita diferença, muita diferença mesmo, ok? De volta, margem de contribuição é um indicador muito importante para tudo e quanto é negócio, você tem que acompanhar ela. Aí a minha despesa fixa, olha que lindo, ela dobrou também, ela dobrou. Enquanto a receita cai 20%, sobe 20%, todo o resto aumenta em 100%. Estou ficando desesperado aqui. Olha, a despesa fixa era 11,8 em relação ao meu faturamento, agora representa 21,5 em relação ao meu faturamento. Por quê? Porque como eu cresci, eu tripliquei, minha equipe mais do que dobrou também. Olha a despesa com o pessoal aqui, ó, aumentou em 130%. Minha despesa administrativa aumenta também. De volta, as pessoas não te falam o que acontece quando você aumenta o tamanho do seu negócio. Por isso que você tem que ter a gestão financeira muito bem na linha para aguentar esse tranco do crescimento. Então, a minha equipe, de certa forma, ela mais do que dobrou nesse período, logo, minha despesa fixa foi lá para cima também, ok? Então, o meu LOI, mais o indicador, o lucro operacional antes do investimento, que era 67%, caiu para 43%. Tá vendo que eu perdi eficiência no meu negócio? Eu cresci, mas perdi eficiência. Isso é um efeito colateral
do crescimento. E aí, os investimentos, esse sim a gente conseguiu ganhar uma certa eficiência. Por quê? Antes ele representava 38% de todo o meu faturamento, agora ele passou a representar 35% do meu faturamento. Aqui eu dei uma segurada na mão. Melhorei a eficiência de marketing, de 28% caiu para 26%, em relação ao faturamento sempre, tá? Desenvolvimento empresarial, de 9% caiu para 6,7%. Enfim, né, cada linha a gente podia se alongar aqui. Resumo da ópera, lucro operacional caiu em 68%. E aí, com isso, eu tenho clareza do porquê que aconteceu isso. E não só tenho a clareza do o que eu tenho que fazer para consertar, né? Pô, minha estrutura fixa aumentou, será que eu não inflei demais em relação ao meu faturamento atual? Imposto dobrou, cara, mudou o jogo, o imposto dobrou, é outro jogo. Eu tenho que me entender que é isso mesmo. Porque para o imposto baixar, quer dizer menos faturamento. Pô, você quer pagar pouco imposto, você tem que faturar pouco. Se você vai faturar muito, você vai pagar mais imposto. Você tem que entender que o jogo muda, as métricas mudam. E aí, só para você ter noção, olha aqui, ó, esse indicador, aqui embaixo, deixa eu fechar esse cara aqui, ó. A gente tem o ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio, vou pegar esse aqui, ó, ponto de equilíbrio com o investimento, que é o número que eu preciso faturar para pagar todas as minhas contas, incluindo os meus investimentos. Ou seja, vamos pegar 2018, ó. Se na média eu tive lá 25 mil de despesa fixa, mais 81 mil de investimento por mês, além do custo variável, eu teria que faturar, nesse período, no mínimo 135 mil reais, 136 mil reais. O que é esse 136 mil reais? É o mínimo que eu tenho que faturar para ficar no 0 a 0, ok? Olha o que aconteceu com o nosso ponto de equilíbrio de um ano para o outro. De 136 mil, ele foi para 230 mil reais. Antes, ano passado, eu precisava faturar aí de volta. Lembra que esses números são fictícios, né? Mas o que importa é a proporção. Antes eu precisaria faturar 136 mil, por exemplo, para ficar no 0 a 0, e agora eu preciso faturar 230 mil para ficar no 0 a 0. Ou seja, o meu ponto de equilíbrio ele aumentou em 70%. Minha necessidade de faturamento aumentou em 70% para pelo menos eu ficar no 0 a 0, ok? Por exemplo, se eu ver aqui no painel, ele me dá essa informação aqui. Ele pega a média dos últimos 6 meses, né? Aí não é aquele janeiro a junho, é os últimos 6 meses temporal. E se eu quiser fazer uma simulação, por exemplo, Renan, eu quero faturar, eu quero lucrar 10%. Eu coloco aqui, ó, 10%. Isso significa que para eu ter 10% de lucro, eu teria que faturar 331 mil reais, ok? Nesse exemplo, tudo fictício. Renan, eu quero 10, quero 20. Então tá bom, você quer ter 20% de lucro? Beleza, sua nova meta de faturamento vai ser 400 mil reais. Então veja só, talvez você nunca tenha visto essa estrutura de fluxo de caixa, essa estrutura de análise, talvez você nunca tenha visto o IAMPA, mas você consegue ter clareza dos números. Mesmo não sendo um negócio seu, mesmo não tendo talvez todo o conhecimento desse método, você consegue ter clareza. É isso que você precisa ter no seu negócio, clareza dos números, para entender o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer quando você dobrar de tamanho, quando você triplicar de tamanho, quando sua alíquota aumentar, enfim. É isso que a gente prega aqui na Forloop, ter a clareza dos números para saber o que fazer para lucrar mais. Entender que a tua meta de venda vai aumentar à medida que você cresce. Renan, mas e se eu não contratar mais ninguém? Ainda assim ela vai aumentar, porque o governo, bendito, aleluia, Deus, irmãos, governo, ele abocanha mais porque seu imposto aumenta, ok? Então, gente, é isso que acontece quando você cresce. E aí, nesse momento, você está perguntando, Renan, como é que eu faço para ter esse software? Gostei muito, caramba, meus números não são assim, eu uso um software que não chega nem perto desse tipo de análise. Pois é, porque você não usa o IAMPA, o software da Forloop. Aqui embaixo provavelmente vai ter um link que te leva para uma página explicando mais, explicando os planos, enfim. É um software de online, né? Como você já deve ter alguns aí no seu negócio, onde você paga uma mensalidade, uma anuidade e tem o financeiro da forma certa. Esse talvez seja o grande diferencial do IAMPA, é você ter essa estrutura de fluxo de caixa, você saber o seu ponto de equilíbrio, você ter a clareza da forma correta dos seus números, de uma forma profissional. Então, se você quiser saber mais, você clica aqui para saber mais para o IAMPA
sobre o Yampa e eu recomendo. Cara, isso muda o jogo do seu negócio quando você consegue enxergar os números dessa forma. Valeu? Deixa seu comentário, clica aí no Yampa e até a próxima. Tchau!